Olá, então estamos ao vivo aqui para a nossa última live, a nossa quarta live nesse Novembro Azul com o tema diabetes. Hoje, então, eu vou trazer uma convidada muito especial, que é psicóloga, formada na PUC Rio Grande do Sul, especialista em terapia do esquema. Essa convidada ela vai trazer um pouco mais para nós sobre a perspectiva da saúde emocional. Então, como essa saúde emocional é essencial para o tratamento da diabetes depois do diagnóstico. Na última quarta-feira, nós tivemos a conversa com o Daniel, que trouxe uma experiência de vida muito rica, e hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre as implicações pós-diagnóstico. Então, eu quero convidar a minha convidada muito especial e querida, a Simone, que já está online aqui conosco. Pode entrar, Simone. Olá! Tarde. Boa Um tarde, tudo bem? prazer imenso, tudo bem? Um prazer imenso, né, participar aqui contigo, né, um assunto tão importante para todas as pessoas, né? A gente nunca sabe quando a gente vai encontrar, né, com um diagnóstico assim e como a gente vai lidar. Com certeza. Então, enfim, né? Recebi o diagnóstico e agora? O que eu faço, né? Algumas pessoas vão encarar o diagnóstico como algo, ok, é para minha saúde, né? Eu vou lá, eu vou fazer tudo direitinho, vou seguir as orientações médicas, vou me cuidar. Ok. Algumas pessoas. Para outras pessoas, né, dependendo da interpretação que elas fazem desse diagnóstico, né, pode haver um conflito, né, entre o diagnóstico e as emoções dessa pessoa. E aí, ao invés de se tornar algo que é da vida, que a partir dali elas vão ter que lidar, né, se transforma num problema muito grande. Por que desse problema, né? Tu, Patrick, né, sabe muito bem o que é lidar, né? Então, são muitos cuidados, e esses cuidados se tornam muito estressantes para a pessoa. Vamos falar um pouquinho, né, desse estresse, né? Para lembrar também que a etiologia da doença também tem a ver com o estresse, né? A gente até estava brincando outro dia, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Exato, Porque o diabetes é exatamente. uma doença, né? Diabetes é uma doença psicossomática, mas também somatopsíquica, né? Então, o que é isso, né? Psicossomática. Eu tenho uma emoção muito forte, um trauma, ou a interpretação do trauma, né? Porque nem sempre é um trauma para as outras pessoas, mas para a pessoa que está vivendo, a interpretação que ela faz, né, de um evento é traumático, né? Então, a partir daí, ela pode desencadear, né? Apesar de a primeira base, né, biológica ser a genética, né? A pessoa pode, ao longo do... Perdão, me perdi. Então, Ao longo da vida? é, ao longo da vida, viver coisas, né, que fazem com que a doença apareça, apesar da genética, né? Não ter a doença ou ter a doença. Assim como depois que ela tem a doença, né, ela pode vir a desenvolver os problemas psicológicos. Então, por isso, somatopsíquica, né? Primeiro, eu recebo o diagnóstico, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Principalmente no diabetes tipo 2. As pessoas recebem o diagnóstico e dali para frente elas começam, né, a adoecer psicologicamente, né, devido a uma série de cuidados, né, a mudança de hábitos, incorporar outros hábitos como exercício físico, né, tentar diminuir o estresse, as pessoas ficam estressadas. Então, tudo isso, toda essa mudança de hábito, até para aquela pessoa que já é estressada ao natural, né? Chegar alguém e dizer, tu tem que te acalmar, né? Tu precisa te acalmar, já é o suficiente para ela ficar mais estressada. Então, muitos processos acontecendo nessas pessoas. Com certeza Eu se não torna sei, quase um agravante, né?
Ah, não te estressa. Aí sim que a pessoa perde a paciência, né? Sim, exatamente. E a gente sabe que quanto mais estressada ela fica, mais sintomas, né, ela desenvolve, mais complicações virão, né, com esses sintomas. E complicações graves, né? Bom, só para explicar um pouquinho como é que as emoções funcionam, né, nesse caso. Depois eu vou falar um pouquinho das crianças, mas eu acho que no caso das emoções, né, isso se aplica mais aos adultos. Eu acredito que vai ser mais rico a gente falar disso. O que acontece com a minha emoção quando eu recebo um diagnóstico? Eu fico, no primeiro momento, eu digo, tá, ok, eu tenho que fazer. Primeiro momento, né? Claro, eu fico assustada, eu tenho medo do que vai acontecer, e penso, eu tenho que fazer. E aí os cuidados começam, né? Estamos falando do diabetes, são muitos cuidados. Então, medir glicemia, não comer açúcar, não exagerar no carboidrato, não, sei lá, uma série de coisas que tu não pode fazer, né? E aí a pessoa olha para aquela lista dos não pode e do pode e o estresse começou ali, né? Então, a cabeça dessa pessoa já começa ali um turbilhão. Puxa vida, como é que eu vou ser mais feliz fazendo as coisas que eu gosto ou as coisas que eu não gosto? E aí a gente entra no dilema da mudança, porque o mais difícil, né, no caso do diabetes, do controle do diabetes, é aceitar que tem que mudar, aceitar essa mudança. Sim. No ego do paciente, controle, né? Eu não tenho mais controle de nada. Naquele momento, né, em que eu não posso isso ou não posso aquilo, e a minha lista dos possos são muito pequenas, né, é exatamente isso, eu perdi o controle, né, e agora eu serei, no caso, né, controlado por essa doença, por esse diagnóstico, né? Então, é nesse sentido, a pessoa se sente impotente perante a doença, né? Mas, de novo, né? Isso tem muito a ver com a interpretação que essa pessoa vai dar, né? Para esse diagnóstico, para a doença em si, para os cuidados que ela vai ter, né? Tem a ver com o ambiente onde ela está inserida, né? Vamos pensar, se ela está inserida numa família, isso vale para as crianças também, né? Está inserida numa família que não se engaja tanto em ajudar, em apoiar essa pessoa na mudança que ela vai ter que fazer, também fica difícil, né? Também fica doloroso para a pessoa. Isso impacta muito. Então, onde que entra, né, o trabalho do psicólogo? A ação a necessidade, no caso, né, de procurar um psicólogo. A ação das emoções depende muito da pessoa. Se é uma pessoa que externaliza muito o seu estresse, ou seja, está estressado, vai lá e conversa, olha, isso que tu está fazendo eu não gosto, ou eu preciso, né, de tal coisa, ou eu digo, não, isso eu não quero fazer.
Essa pessoa que externaliza mais, né, geralmente ela descarrega as emoções dela nos músculos, né, na parte muscular externa, tipo, esses músculos mais externos, né, são as contraturas, né, as dores musculares em si. É a forma como elas externalizam. Agora, as pessoas que são mais caladas, né, que aceitam tudo mais quietas, que não falam sobre as suas emoções, vão externalizar onde? Né, nos órgãos internos, que são os músculos internos, e coração, né, estômago. E aí é que vem as complicações do diabetes. Então, é importante que a pessoa, além do tratamento medicamentoso, que é importante, precisa fazer, né, para ter um controle, ela precisa conversar com alguém. Ela precisa falar daquilo que incomoda ela, né? Para que o tratamento faça efeito. Existem estudos, inclusive, tem que eu achei bem interessante, depois, se tu quiseres, eu posso te dar o link para pôr na descrição dos vídeos, em que foram divididos grupos, né, de pessoas, aquelas que não precisavam de tanto controle, tipo, não é um diabetes tipo 1, por exemplo, as medicações foram retiradas. E esses pacientes passaram a fazer só psicoterapia, focada, né, para o tratamento de diabetes, que é bem interessante. E, surpreendentemente, essas pessoas melhoraram bastante, sem medicação. Para ver o quanto é importante, né? E o quanto as nossas emoções podem desencadear, não só diabetes, mas outras doenças, e agravar as doenças que a gente tem. Com certeza. E, na verdade, essa conversa sobre uma rede de apoio foi algo que também nós já mencionamos, que é muito importante, gente. Redes de apoio para diabéticos, eu acredito que para tudo, né? Nós somos feitos de coletivos. Isso é fundamental, né? A Tenise, eu queria trazer um comentário que a Tenise Pacheco mandou para nós ali. O apoio da família é fundamental, né? E né, Simone? Nesse sentido, assim, esse apoio, esse acolhimento é fundamental. Sim, sim, a família é parte integrante do tratamento, né? Uma família que boicota o tratamento do paciente dificulta bastante, né, que essa pessoa se engaje no tratamento, porque o engajamento é crucial, né? E imagina, tu tá numa família em que todos os dias te oferecem um pedaço de bolo, né? Pedaço de bolo no café da manhã. Quer um bolinho? Quer um docinho? Complicado, né? Mas Aí não acontece, dá. mesmo as pessoas sabendo. Tipo, esquecem, né? Que não pode e tal. Então, a família tem que estar atenta também, né? Esse paciente precisa do apoio, ele precisa comunicar também para essas pessoas, né? Que ele precisa de ajuda. Só que muitas vezes também, né? A pessoa também não pede ajuda, né? E isso também faz parte do tratamento psicológico, né? Pedir ajuda, dizer não, Uhum. né? Sim, até As crianças. a gente falou sobre descontar em outras coisas, né? E muitas vezes a gente desconta na comida. E aí é que mora também outro perigo, né? Sim, sim. As crianças também, né? Falando um pouco do tipo, as crianças gostam de doce. Tem criança que não gosta de doce, né? Então, a participação dos pais, explicando para essa criança, ajudando ela a se cuidar sozinha, né? Fazendo com que ela entenda que ela vai sair, né, de casa para ir para a escola e que os cuidados eles continuam, né? Que ele não vai ter, essa criança não vai ter 24 horas o pai e a mãe, e que ela precisa aprender, sabe disso, tu começou cedinho também de cuidar, né? E foi assim desde o início. E a criança precisa mesmo do apoio dos pais. Sim, com certeza. Outra coisa interessante sobre as crianças, né? É que imagina-se, para a criança é tão mais fácil entender as coisas. Mas começa pelo próprio diagnóstico, né? Pelo próprio início da doença. Porque essa criança, muitas vezes a gente pensa, não tem nenhum diabético na família.
por que essa criança ficou doente, né? É o sinal de que tem alguma coisa acontecendo ali, né? Então, a criança se engajou no tratamento porque ela tem medo. As crianças têm muito mais medo, né, de morrer, né, de acontecer algo mais sério, do que os adultos. A criança tem medo de ser aniquilada por aquela doença, né? Então, se o médico diz, olha, tu tem que fazer tudo direitinho, porque senão tu pode morrer, né? Essa criança fica com muito medo, aquilo fica, né, internaliza. E aí ela passa a se cuidar, né? Direitinho, bonitinho, mas isso não significa que ela não esteja estressada. Ela está estressada todo o tempo pelo fato de que tem que estar se cuidando, porque senão ela pode morrer. Uhum. Simone, isso é uma coisa muito importante da gente conversar, né? Todo esse apoio também para as crianças, né? A gente falou sobre isso também, sobre a questão de como eu vou assistir, dar assistência para essa criança sem cobrar, mas sim participar disso, né? Eu acho que a forma também, o método que a gente usa é algo importante de se pensar, né? E aí, Simone, já que a gente estava falando sobre crianças, eu queria te trazer uma pergunta que surgiu muito. Eu acho que é uma. Olha, se não é a que eu mais ouço, é uma das que eu mais ouço na vida, que é: a diabetes é genética? E aí, nesse sentido, eu quero trazer mais, não numa questão científica, mas sim pensando nessa questão psicossomática e somático-psíquica, né? Onde é que Isso, talvez a isso. genética pode estar envolvida nisso, né? Ok. Bases genéticas. Existe sim, tá? É a primeira coisa que se pensa, né? Como base é genética, né? É possível que todos nós, né? Não digo todos, mas boa parte de nós, né? Temos a possibilidade de desenvolver isso, né? A partir do momento em que sabe que a diabetes é uma doença autoimune, né? Então, os anticorpos, né, são específicos para isso. E muitas pessoas têm esses anticorpos sem nunca desenvolverem a doença, desenvolverem diabetes. Né? Os anticorpos que atacam, né, as células pancreáticas, por isso que o diabetes surge. No caso do tipo 1, né, atacam de uma maneira a destruir todas e não tem como produzir mais. Né? E no tipo 2, é um pouquinho diferente, né? Pode surgir por vários motivos, um excesso, né, de carboidratos, né, açúcar, carboidrato e açúcar, mesma coisa, mas uma alimentação muito rica em carboidratos, uma pessoa que vive muito estressada, né, uma cirurgia, né, no caso do tipo 2, uma cirurgia, pode desencadear uma cirurgia que afete, né, o pâncreas, essa região, né, estômago, pode desencadear também. Mas sim, a diabetes, né, é genético, sim, né, mas pode, no caso do tipo 2, surgir de outras formas, atacando também, né, as células pancreáticas. Sim. Até surgiu uma pergunta aqui. Então, todos temos predisposição, mas desenvolver é uma questão de ambiente, alimentação, emocional. E é verdade, né? É um somatório de fatores, né? A gente não pode excluir isso, que é trazer toda essa questão ambiental, de alimentação, tudo isso vai influenciar, né? É multifatorial. No caso das crianças, além do fator genético, né, o estresse na criança, o trauma na criança, né, pode desencadear, sim, diabetes. Ou não, foi aquilo que eu disse, né, a interpretação que o psiquismo da criança vai dar para um determinado evento. Pode ser uma situação muito séria e outra criança vivenciar uma situação muito séria e não desenvolver, mesmo tendo, né, familiares, né, muito próximos que têm diabetes, provavelmente ter, né, esses anticorpos ali guardadinhos,
né? Essa é uma explicação mais médica, né? Mas eu sei, né, de acordo com os meus estudos, que sim, nós temos, né, esses anticorpos Sim. guardadinhos aí. E dentro dessa interpretação, Simone, que tu trouxeste sobre, principalmente no aspecto da criança, né? Eu trago muito também a questão do trauma, porque isso também é algo que a gente traz muito para dentro de uma sessão de psicoterapia, né? E em que medida, em que ponto que um trauma pode vir a desenvolver, a desencadear o aparecimento de uma doença crônica tão séria quanto a diabetes, né? Porque o trauma ele está tão associado ao psíquico que a gente esquece que isso pode reverberar de uma forma biológica, né? Então eu queria saber um pouco o que tu pode trazer para nós sobre a questão do trauma e a diabetes. Uhum. Bom, eu vou só voltar um pouquinho naquilo que eu estava te falando antes, né? A respeito de uma criança, até um adulto, eu não digo, porque as causas no adulto são outras, né? O estresse também, mas a emoção da criança, a interpretação que ela dá, né, para o evento, determina se foi trauma ou não, né? Eu posso dizer, uma situação muito grave que aconteceu, né, com essa criança, mas outra criança pode ter vivido a mesma e não ser trauma. Qual é o impacto, né, no emocional, não só no emocional, mas no corpo dessa criança? Quando a gente conversa sobre emoções, né, sobre o que está sentindo, né, várias vezes eu te falei onde é que sente isso, né? Em que parte do corpo tu sente isso? Porque a nossa emoção, ela dispara em alguma parte do corpo. Seja no coração acelerado, seja uma dor de estômago, seja um suar frio, né, uma tremedeira. Em que parte do corpo isso acontece? A gente sempre pergunta, né? Na criança, pode ser que ela não saiba fazer isso, ela não saiba nomear o que está acontecendo. E pode ser que ela não perceba o que está acontecendo, ela não entenda o que está acontecendo para dizer, olha, eu não estou me sentindo bem, ou eu sinto, né, minha barriga está doendo, meu coração está doendo. A criança não sabe dizer isso. Então, o que ela faz? Tudo se volta para dentro, né? Se ela não grita e chora e reclama do que está acontecendo, né? Se ela não externaliza isso e ela fica ali segurando firme, né? Responsabilidades que não são para ela muitas vezes, isso sim pode se transformar num trauma e aí, né? Desencadear uma doença com essa, ou seja, acordar, né? Esses anticorpos que vão atacar as células pancreáticas, né? Assim como pode desencadear qualquer outra doença, uma doença coronária, por exemplo, numa criança. É raro, né? Mas pode. Mas diabetes tem sido bem comum, né? A gente pegar estudos aí recentes, né? Muitos estudos falam a respeito disso. A forma como a criança lidou com aquela situação acabou, né? Ela não soube lidar com as emoções dela, ela não soube dar vazão para essas emoções de uma outra forma, né? E aí estourou no corpo, né? Sim, Uma com doença certeza. assim. Na verdade, a gente trouxe aqui, eu trago novamente, que os dados mostram que no Brasil são quase 13 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes. Dentre essas 13 milhões, claro, nós temos de 5 a 10%, isso são dados da Sociedade Brasileira de Diabetes. 5 a 10% são diagnosticados com diabetes tipo 1. Mas o grande problema é que muitas pessoas passam por um quadro de diabetes e não têm esse diagnóstico, né? Então, falta o diagnóstico, o que que acontece? A pessoa vai carregando aquela doença até ela se tornar alguma coisa mais séria, ela ter complicações, né? Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com esses números também, porque esses números, eles são com o que a gente consegue coletar e não necessariamente a realidade, né? Exatamente. Então, isso, Exatamente. A isso é algo realidade muito é outra. sério, com certeza. Até porque os sintomas eles vão aparecendo bem devagar, né? Então, muitas vezes a pessoa não está percebendo. Ela tem uma dor de cabeça ou uma crise de pressão alta, ela não associa, né,
ao diabetes. E aí a doença vai se arrastando. Muitas pessoas só se dão conta, né, de que estão doentes quando estão quase perdendo um membro, por exemplo, ou a visão, né? Já conheci pessoas assim. E aí perderam um membro, perderam outro membro, quase perderam a visão. E aí, só aí, né, começam também a entender que precisam, né, mudar alguns hábitos, algumas coisas. São obrigadas daí a mudar, né? A ideia é que as pessoas fiquem atentas mesmo ao que elas estão sentindo, né? Então, tá sentindo muita dor de cabeça, que é um sintoma bem comum, tá? Em quem tá com glicemia alta. Dor de cabeça, tá enjoado, né? Pensa se não tem um estresse ali por trás. Se não tá ficando, né, muito estressado, se não tá passando por situações muito, muito, muito difíceis, né? E aí é um momento de quê? De procurar um médico não só para ver a dor de cabeça, né? Mas, né, olhar para as outras coisas que estão acontecendo em volta na vida. Sim, com Muito certeza. importante. E essa questão, até recentemente eu fiz um post sobre isso, porque tem muita gente que chama a diabetes de doença silenciosa, porque ela é uma doença que ela tem sintomas, claro, mas eles são sintomas tão gradativos que muitas vezes as pessoas vão passando, né? Deixam passar, eu tive. Porque tem um sintoma muito comum que é justamente a sede excessiva e, por consequência, muitas idas ao banheiro para urinar, né? E tem gente que deixa, pode ser por causa do calor, pode ser por qualquer coisa, e vai levando, né? Inclusive, o nosso entrevistado de quarta-feira trouxe muita perspectiva, porque ele também foi o único convidado homem que nós tivemos nesse ciclo de palestras, de lives, e ele trouxe um pouco a perspectiva de existe também uma questão de comportamento, de sociedade, que os homens eles se cuidam menos. Inclusive, a expectativa de vida do homem é menor do que a da mulher, né? E aí, Simone, onde é que a gente pode trazer para essa conversa a questão do se cuidar? O se cuidar, ele tem a ver com autoestima ou ele tem muito mais a ver com se preocupar com coisas básicas da vida? Queria saber um pouquinho sobre isso também. Eu tinha até colocado aqui na pauta já, falar sobre autoestima. Que bom que perguntou. Autoestima, sim, né? Tem tudo a ver, né? Com se cuidar. As pessoas com autoestima muito em baixa, e isso, durante o trabalho no posto de saúde, a gente pôde estar mais próximo, né, de pessoas com autoestima baixa, e essas pessoas são geralmente as que têm mais dificuldade, né, de se cuidar, tipo, não ligam muito, né, para o que está acontecendo com elas. Então, sim, a autoestima, né, e aumentar a autoestima, e esse é um trabalho, né, para a psicologia, né, fazer com que a pessoa olhe para si, que se goste, né, que seja mais gentil consigo mesma, né, e nessa gentileza entra o cuidado, os adultos principalmente, né, o cuidado, né, de se secar, né, tá sempre limpinho, cuidar para não se machucar, se machucar, ficar atento, né? Uma série de coisinhas que autoestima é crucial, né? Tipo, nossa, me machuquei, eu vou cuidar disso aqui para não piorar. Mas a pessoa que já está assim, meio entrando num quadro mais depressivo, ela entra numa vibe de não tô nem aí mais, né, para o que está acontecendo. Que, aliás, são, né, as doenças psíquicas mais comuns, ansiedade e depressão nas pessoas diabéticas, né? E a dinâmica da depressão é essa mesma, ir parando aos poucos, né, de se cuidar. E as pessoas em volta demoram muito tempo também para perceber isso, tá? Para perceber que aquela pessoa está deixando de se cuidar, que ela não está mais olhando para ela do mesmo jeito, que ela não está mais se alimentando conforme ela deveria se alimentar, que ela não está saindo de casa, ela não está se exercitando, né? Tipo, tá quietinha ali, né?
não está demandando muito, ninguém percebe. São E aí a sinais doença se sutis, agrava. né? São sinais sutis que às vezes a gente não dá valor e deixa porque ela tá pensando, tá meditando, já ouvi tanto isso, É, deixa ela no tempo uhum, dela, só que às vezes a pessoa precisa, né? A gente respeita o tempo, mas às vezes a pessoa precisa ter essa esse apoio, essa assistência, né? Como a gente falou antes até, essa rede de apoio sempre apostos, né? E um ajuda o outro, né? a rede de apoio é muito importante, tá? Não só no tratamento de diabetes, mas qualquer doença, seja psíquica, seja, né, de origem física, biológica, perdão, a pessoa precisa, né? O ser humano é um animal, digamos assim, né, que precisa do outro, né, que não consegue se virar sozinho. Eu posso me cuidar? Posso, mas pensa, se eu tiver que só me cuidar, só tomar remédio e não conversar com ninguém, não tiver alguém que me apoie, que me empurre quando eu estiver um pouco triste, porque eu vou ficar triste com tantos cuidados. Então, precisa sim. Com certeza. E, Simone, trazendo um pouco, então, tá uma conversa maravilhosa, né, gente? Porque, assim, eu acho que tudo tem a ver com psicologia em algum tocante, né? Eu acho que a diabetes, quando eu trouxe essa proposta para Simone, eu trouxe ela com muito entusiasmo, porque eu sou muito defensora e percebo isso no meu corpo, né? Quando eu não estou bem, que a glicose ela vai lá para cima, eu digo, né, gente, é chorar um pouco, que nossa, aí produz Uhum, aqueles neurotransmissores, aí começa o exatamente. açúcar parece que surge do nada, né? Então isso é muito importante. Essa associação a gente sempre tem que fazer. Só que aí eu trago um pouco a questão da frustração, Simone. Porque quando a gente fala de diabetes, a diabetes, já em outras conversas a gente mencionou, é uma busca constante por equilíbrio. Né? Então eu tô com a glicose lá em cima, que é um quadro de diabetes, mas de repente ela pode cair muito e eu tenho um quadro de hipo, que é o total oposto, né? Que é Uhum. pouca glicose. E aí ficar naquele nível ali que o médico pede, entre 100 e 140, não é fácil, né? Eu vou ser bem sincero, não é fácil, né? Então, como é que a gente vai conseguir cuidar da diabetes, cuidar de tudo, de injeção, de evitar comer açúcar, medir glicose, e ainda lidar com a frustração de, poxa, eu fiz tudo certinho e eu ainda não consegui chegar lá. É, a frustração, ela vem, né? Automaticamente quando tu faz tentativas e que tu não consegue, né? Mas, né, em algumas pessoas, a gente fala, né, que tem pessoas e pessoas, né? Aquelas pessoas que estão se cuidando um pouco mais, que se gostam, né, que se tratam, que fazem tratamento medicamentoso, que se tratam, né, com psicólogo, tem menos chances de desenvolver uma frustração tão grande, né, que se transforme numa doença psicológica que precise, por exemplo, de medicação para levantar, né, tipo uma depressão, né. Essas pessoas conseguem lidar melhor com isso, que é a questão da resiliência, né. Ok, eu não consegui de novo, mas eu não vou parar de tentar, porque isso, né, disso depende a minha vida, eu preciso, né, seguir, né. Então, tu, por exemplo, Patrick, tu consegue fazer isso, mesmo sabendo que não é fácil, né? Tu segue a tua vida, tu tenta, né, te distrair, ficar mais feliz, melhorar o teu momento. E para lidar com a frustração é esse o remédio, né? Ok, se eu não estou bem, né, eu vou tentar, né? Aí entra, né, trabalho do psicólogo, treinar essa habilidade, desenvolver para quem não tem, né, a habilidade de distrair-se, de tentar melhorar o momento, ok, vamos lá, vamos tentar de novo, né? Não deu, mas eu não vou desistir, porque se eu desistir, eu vou piorar. E a ideia é essa: se eu não posso melhorar logo no primeiro momento, como eu gostaria, né? E aí eu fiquei frustrado por isso, eu não vou piorar a situação, né?
Não vou piorar a situação ficando, né, mais triste ou não tomando a medicação da maneira correta, ou deixo de medir a minha glicemia, né? Essas coisas podem piorar. Ok, então não deu certo? Então dane-se. Não, não dane-se, né? Eu não vou piorar a minha situação. É aí que a gente lida com a frustração, né? Trabalhando essas habilidades, desenvolvendo essa habilidade, que nem todos têm. E uma coisa muito importante que recentemente eu até falei com uma amiga sobre isso, que é o que a Simone falou sobre treinar, né, gente? Às vezes a gente tem essa impressão, assim, e eu já ouvi isso algumas vezes de dizer assim, ah, falar é muito fácil, fazer que é difícil. E realmente, a gente falar, ah, não, porque tem que, né, arejar a cabeça, fazer outra coisa, desviar a atenção disso, é muito fácil a gente falar. Mas fazer realmente demanda um treinamento, demanda a palavra treinamento, eu acredito que é uma palavra ótima para isso, né? Porque é realmente a gente treinar o nosso cérebro para criar esse mecanismo de ok, não tá dando certo, então deixa eu relaxar um pouco, daí eu vou pensar nisso de novo, né? Acho que esse treinamento é Isso algo aí. essencial, né, Simone? É basicamente comportamental, né? Porque quando a gente fala em mudança e aumentar os cuidados no caso do diabetes, né, é toda uma mudança de quê? De comportamento, né? De estilo de vida. Então, sim, né, a gente pode treinar o nosso cérebro para que ele aprenda, né, a partir desse treinamento, incorporar outro modo de vida. Né? Nosso cérebro aprenda outro caminho, que não aquele que nós estamos habituados. Né? É incorporar novos hábitos, mas sim, precisa ser treinado, né? E a pessoa tem que realmente se engajar nesse treinamento. Ela precisa querer, né? Então, aí a gente trabalha também, né, com a autoeficácia, desenvolvendo a autoeficácia nessa pessoa. Ela vai lá, ela tenta, ela conseguiu uma pequena mudança, né? Então a gente incentiva, né, para que ela continue mudando, né? Incentiva mesmo, joga para cima, né? Mesmo que a mudança seja sutil, qualquer mudança tem que ser validada. Que conversa, gente. Olha, assim, eu tô emocionado, né? Eu sou fã dessa mulher, eu sou fã dela. Que conversa ótima. E aí, Eu adoro essa Simone? palavra, né? Validação. Não, essa palavra, depois que eu aprendi com a Simone, assim, ó, pra mim é o meu mantra. Vamos validar, validar, validar. Mas Uhum. olha, Simone, então trazendo um pouquinho agora sobre o teu objeto de pesquisa, né? Porque eu até falei no início, né, que tu és especialista em terapia do esquema. E eu queria que tu trouxesse um pouco, então, como é que funciona esse modelo, esse trabalho de terapia, e o que dentro desse método tu consegues associar com a diabetes, né? Eu até tinha te solicitado, né, questões de consultório, assim, né? Como é que dentro do teu ambiente de trabalho tu consegue trazer esse assunto para esse tipo de abordagem? Na verdade, depende muito, né? Nem todos os pacientes são elegíveis, né, à terapia do esquema. Por quê? A gente identifica, né, logo nas primeiras conversas, que essa pessoa com quem a gente está conversando, ela, ela traz, né, traços de traumas vividos, né, que ela traz, ela repete muitas vezes padrões de comportamento, né, que precisam ser trabalhados. E esses padrões de comportamento geralmente estão relacionados ao quê? Os esquemas que ela desenvolveu, né, por isso terapia do esquema, esquemas que ela desenvolveu no período em que era criança, né, adolescente, além das bases biológicas, né, que a gente não pode descartar, né, mas a interação, né, e a interpretação que ela deu para os eventos, né, que o psiquismo dela deu para os eventos que ela viveu quando criança, né? Tanto que a gente está falando
da etiologia do diabetes, né? As emoções que essa pessoa teve, viveu, a interpretação que ela deu, né? E que fez com que ela adoecesse, né? Essas interpretações. Então, nesse sentido, né, que eu procuro trabalhar, buscando essas origens, né? Que esquemas são esses? Como que ela lidou, né? Naquele momento, como que ela lida agora? Como é que eu posso fazer uma conversa, né? Desses dois momentos, né? Criança e adulto, a fim de que ela mude um comportamento, que ela mude um padrão, né? Tu, né? Nas nossas conversas, né? Muitas vezes participou disso, né? Dessas vivências, criança, adulto, né? Para identificar o que realmente te incomodava, né? Então, é isso que a gente trabalha, é nisso que a gente traz, tá? Para o diabetes, para que ela possa mudar alguns hábitos que estão prejudicando, que estão agravando a doença dela. E esses hábitos podem ser inúmeros, né? Seja o hábito de fazer muito pelas pessoas e não fazer por si, né? Seja o hábito de comer muito ou pouco, né? Não se alimentar direito. Seja o hábito de não conversar, não falar de si, ser muito rígido, né? Isso diz muito dos esquemas que ela tem. Então, terapia do esquema. A gente parte, né, de entrevistas para conhecer essa pessoa, conhecer a história dela, saber o que ela viveu, questionário, né, nos esquemas, né, que tu também respondeu, né. No caso, estilos parentais, quando a gente vê a necessidade, né, questionário de estilos parentais para entender um pouquinho o ambiente em que essa pessoa está inserida, né, para poder trabalhar adiante, né, ter um plano de trabalho aí. Mas basicamente é isso, é entender, né, conhecer, identificar, entender que esquemas são esses que a pessoa desenvolveu, e os esquemas nada mais são, né, do que comportamentos que ela repete que não são adaptativos, que não a ajudam, né, fazer com que ela conheça, com que ela entenda como é que esse esquema age no psiquismo dela, né? E a partir daí, né, promover a mudança, né? Agir não de acordo com o que o esquema está dizendo dela, mas em si uma outra forma, encontrar uma outra forma de agir, né? Pode levar tempo, pode levar muito tempo, pode ser rápido, né? Isso tudo vai depender de como a pessoa vai entender, vai identificar, vai fazer o link, né? Entre a forma como ela lidava lá quando era criança, a forma como ela lida com os problemas hoje, né? E aí ela começa a entender que existem outras formas de lidar e aí começa, né, a treinar isso. A gente costuma linkar, né, a treinamento de habilidades com terapia do esquema, né? Sempre que possível, dependendo do caso, né, eu indico, né, para as pessoas procurarem, né, um treinamento e treinarem isso, ou, né, dependendo do caso, se treina no consultório mesmo. Olha só, que aula, gente, que aula. Não que eu não soubesse, né? Mas isso sempre é muito importante a gente trazer. Eu acho que essa conversa de até mesmo o que tu falaste no início sobre cada caso, né? Entender o que o paciente. Desculpa aqui o ônibus. Mas entender o que o paciente precisa, né? Então entender que cada indivíduo tem o seu jeito de ser e, portanto, existe um método, né, que pode funcionar melhor para essa pessoa, né? E eu queria te perguntar, Simone, eu sou o primeiro diabético que tu atendes em consultório? Acho que não, né? Tens alguma outra contribuição? Já tiveste outros pacientes? Como é que é isso, assim, na tua carreira? Diabéticos, sim, né? No período de estágio, né, trabalhei com diabéticos.
no consultório, né, tu és o primeiro diabético. Mas eu tenho outro paciente também que faz controle também tem que fazer controle com hormônios por um outro motivo, né? Que é, agora fugiu o nome, das glândulas Das tireoide. tireoide. Uhum. Tireoide, que também, né, demanda cuidados, controle, né? Exames periódicos, alimentação balanceada. Não precisa estar fazendo toda hora, né, injeções, mas também é bem difícil de cuidar, né? Desorganiza a pessoa, ela perde o sono, né? Preocupações, ansiedade, né? Então, não, tu és o primeiro diabético, mas tem outras doenças também, né, do trato, né, que fazem efeitos semelhantes, né, na pessoa. Uhum. Eu fiz aqui uma comemoração, gente, porque, né, claro, a gente sempre leva muito na boa, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa que levei a diabetes de um jeito, assim, mais tranquilo, né? Sempre respeitei muito, isso é muito importante, eu acho, a gente deixar claro, né? Que respeito não quer dizer, assim, seriedade, ficar rígido, né? E pensar que é o fim do mundo. Do contrário, né? Eu sempre respeitei muito. Eu, em outras conversas, eu até mostrei aqui, eu deixo separado, que eu tenho um certificado, muito orgulhoso que eu sou, né? Mas eu tenho um certificado que em 2015 eu apresentei um trabalho na Feira de Ciências do meu colégio sobre diabetes, porque eu fui diagnosticado em 2013. E em 2015 eu fiz essa apresentação de trabalho e desde então eu tenho feito esse trabalho de conscientização, de conversar com as pessoas todo ano em novembro. Para mim é um mês muito marcante, porque eu falei em outros momentos também que o Novembro Azul ele é muito associado à saúde do homem, e aí a gente acaba deixando um pouco a diabetes de lado e fica só no dia, que foi agora 14 de novembro. Mas o mês todo é um mês de conscientização, né? É o mês de falar sobre diabetes. O Novembro Azul também é Novembro Azul Diabetes. E para mim sempre foi algo muito importante, porque eu sempre levei, como eu digo, né, numa boa, mas eu sempre respeitei muito a seriedade da doença, né? E eu sempre levei muito como uma missão que eu abracei, que não me foi dada, eu abracei, que é vamos falar sobre diabetes, vamos quebrar esse tabu, vamos mostrar para as pessoas, porque uma coisa que eu acredito muito é que a informação é a melhor prevenção, né? Por isso que esse ano eu decidi propor essas lives, essa conversa com, né? Temos aqui convidadas extremamente especiais, pessoas muito legais do meu convívio, que têm muito a contribuir também, né? Que vêm para somar nessa conversa, nesse debate que a gente está tendo sobre diabetes. Mas tudo isso para dizer que nem com todo mundo é assim, né, Simone? Eu recebi até um questionamento no meu Instagram esses tempos que era assim: ai, como é que é conviver com diabetes, né? Porque deve ser difícil conviver sendo jovem, sendo, né, adolescente. No caso, eu, quando eu diagnostiquei, né, eu tinha 13 anos. Né? Hoje já tenho 21, um jovem adulto, né? Então já são 8 anos de caminhada com essa condição. E aí, Simone, eu queria trazer um pouco isso, assim, na tua opinião, no que tu já trabalhaste, né, em consultório e tudo, tu achas que é realmente tão difícil ou isso, na verdade, assim, é justamente essa perspectiva, que para mim foi uma perspectiva de, ok, é uma condição, vou desse caminho, eu vou para esse, mas eu continuo vivendo. O que tu achas, assim? Queria saber um pouco a tua opinião sobre isso. Bom, a maneira como as pessoas se apresentam, né, no momento. Então, a gente estava falando de autoestima. Uma pessoa que recebe um diagnóstico no momento em que ela está com autoestima baixa, que ela já não está muito bem, né? Para ela, isso é um problema muito grande, né? É mais um problema na vida dela. Mais alguma coisa que ela vai ter que lidar. Então, para ela, sim, isso é muito, muito, muito difícil de lidar. E por que eu puxei esse muito, 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 né?
porque eu vi uma situação em que realmente era muito difícil para aquela pessoa lidar. Uma, ficava sozinha, eu não vou citar onde, em que serviço, para não identificar as pessoas, né? Mas sozinha, ficava muito tempo sozinha, já tinha perdido um dos membros, né? Na época tinha perdido uma perna e a outra parece que não funcionava muito bem. Essa pessoa não tinha alimentação que ela necessitava, ela não conseguia se deslocar direito dentro de casa, ela dependia de alguém e ela não tinha, né? Então, era uma pessoa que não tinha o controle, inclusive, né, da sua urina, né? Porque se tu já não consegue te locomover e tu precisa beber água, e tu precisa, né, urinar, fica difícil, né? Então, era uma situação que realmente era muito difícil. E geralmente a gente não olha para isso, né? A gente não sabe nem metade do que está acontecendo por aí. Esse foi um caso que eu vi e que eu fiquei muito chocada. Então, visitar essa pessoa, porque o atendimento era domiciliar, conversar com essa pessoa sobre isso, explicar para ela o quanto era importante ela se cuidar, era muito difícil, porque ela não tinha como se cuidar, né? Então, ela dependia que as outras pessoas cuidassem, essas outras pessoas não estavam disponíveis para isso. Ficava um jogo de empurra, né? Então, para essas pessoas, a gente só pode fazer o quê? Acolher, né? Acolher, escutar, né? Perceber que realmente é difícil. Para outras pessoas, né? Que não estão nessa situação tão grave, né? Pode sim ser muito difícil, porque como assim eu não vou mais poder tomar a minha cerveja? Os homens, né? Muito, acontece muito. Como assim não vou poder tomar minha cerveja? Né? Não, vai poder tomar, mas não vai poder tomar do jeito que toma sempre, né? Tipo, todos os finais de semana vai poder tomar de vez em quando, em doses bem menores, né? Também não vamos cortar tudo da pessoa, é aquilo que eu estava te falando, né? A gente vai trabalhando aos pouquinhos, vendo que avanços ela consegue fazer, né? Sempre dizendo que quanto mais avanços ela fizer, mais ela vai ter melhora, né? Mas ela vai ter melhora não só dos sintomas físicos, mas dos psíquicos também. Então, é por aí, né? Nem todas as pessoas conseguem, né, enxergar tão bem, né, o tratamento como tu enxerga. Tu enxergou o tratamento como uma possibilidade de ficar bem, né, como uma possibilidade de melhora. E por isso tu te engaja nele, né? Porque tu experimentou os sintomas não são bons, tu não gostou, e pensou, não, eu preciso me cuidar, né? E aí a tua perspectiva é essa, né? Tu trabalha, né, no teu corpo para tu ficar bem, né? Para outras pessoas isso não é verdade, é um problema. Né? Elas não enxergam que, né, ter um pouco de dificuldade vai fazer com que ela melhore, com que ela fique bem. Ela não tem essa perspectiva, né? A perspectiva dela é a doença é um problema, os cuidados que eu vou ter são um problema na minha vida. E, inclusive, pesam, né? O que é mais problemático? É ficar sem as coisas, né? Cortar tudo aquilo que ela gosta e ficar infeliz, né? Ou ficar doente, né? As pessoas colocam na balança e algumas abandonam, né, o tratamento correto por conta disso. Mas eu tô tão mais feliz assim. Difícil, difícil. E essas pessoas geralmente não se engajam também no tratamento psicológico. Bastante difícil, né, Simone? A gente teve até um comentário aqui da Helena Hover, né, que ela botou, às vezes é mais difícil a família aceitar do que a própria pessoa. E aí a gente acaba entrando numa bola de neve, porque se a pessoa já não tá, né, assim, já tá com uma dificuldade, tá precisando daquilo de novo, que a gente falou já sobre a questão da rede de apoio, né? E aí essa rede também não tá conseguindo lidar. E assim, eu acho que tem muito isso, né? Ninguém é obrigado a conseguir de primeira, né? Todo mundo tem o seu tempo de, né, de entender, de aceitar, mas assim,
é essencial a gente conseguir dar esse próximo passo, que é o nosso título, né? O título é Resiliência para dar o próximo passo. Porque se a gente não der esse próximo passo, aí sim as consequências vão ser ainda piores, né? Mas o próximo passo está relacionado a essa dificuldade que tu me perguntou anteriormente, né? Se é muito, 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 muito difícil, como que eu vou dar esse passo? Se eu tenho uma família que não me ajuda, como que eu vou dar esse passo? Para onde eu vou, né? Quem eu vou procurar? Então, eu não sei se aconteceu contigo. Contigo aconteceu, tua médica te indicou, né? Psicoterapia. Né? O ideal é que os médicos insistam nisso, né? Na saúde mental também do paciente, né? Isso ajuda bastante. Se ele não tem essa rede em casa, ele tem que buscar em outro lugar, né? Ele tem que ir atrás de alguém que o apoie, né? Que o ajude a entender o que está acontecendo ali. Porque muitas vezes é o que acontece, a pessoa não está entendendo. Algumas pessoas estão negando, porque eu, né? Porque eu? Ou negam, né, que estejam realmente precisando desses cuidados. É isso. É. Bom, a nossa conversa está indo muito bem, Simone. Eu acho que esse tema a gente pode levar por muito tempo, né? A gente pode conversar bastante, mas o nosso tempo aqui é um pouquinho mais contado. E a gente foi inserindo algumas perguntas no meio, achei super dinâmico, adorei. Mas eu tenho uma pergunta, assim, uma curiosidade, que, claro, aquela coisa, né? Eu já sei, mas eu gosto de trazer, que é como é que é a perspectiva, assim, bem breve mesmo, como é que funciona para tratar um amiguinho de 4 patas com diabetes. Conta essa história pra gente, Simone, que é uma curiosidade, assim, que eu acho que é muito legal da gente Sim. trazer também. Legal no sentido, gente, de entender, né, que diabetes não é uma coisa exclusiva do ser humano, né? Como é que é isso, Simone? Tem um bichinho, né, uma cachorrinha que é diabética. A gente descobriu isso tem uns 3 anos. Uns 3 anos que a gente descobriu, porque ela ficou cega, né? E ela não tinha idade, não era uma cachorrinha, né, velha, digamos, para ficar cega. E incrível que ela ficou cega durante uma internação minha. Eu tive doente, uma internação longa, e foi justamente durante essa internação, ela ficou muito tempo em casa sozinha, ela ficou cega. E aí partiu o questionamento, né? Levar na veterinária, perguntar, né, o que estava acontecendo, se estava cega mesmo, cega total, ela não enxerga nada. E começar, né, a tratar. Mas nós só começamos a tratar mesmo quando os sintomas mais graves começaram a aparecer, né? Que é não conseguir se alimentar. Então, ela teve uma perda de peso e começou o tratamento semelhante ao teu, né? Medir glicemia, alimentação balanceada, ela, né, come ração para obesos diabéticos. Então, é só aquela ração que ela come, ela só pode comer, tá medido, né, pesado a raçãozinha dela, ela não pode comer mais do que aquilo durante o dia, mesmo que ela queira, e ela sempre quer, né? Insulinas, né, 2 vezes por dia, e se precisar, né, baixar, né, a outra, que baixa rápido. E, né, como ela não consegue se cuidar, né, a gente tem que dispor de tempo para isso, né? Então, rede de apoio para os bichinhos também, né, em casa. O bichinho não faz terapia, mas ganha carinho, né? Tá sempre bem cuidada, bem alimentada, com as insulinas em dia. Às vezes a veterinária dela vem aqui, me puxa a orelha, dizendo que ela não está bem, mas a gente vai, né? É aquilo que tu falou, é muito difícil equilibrar, muito difícil ficar dentro daquele limiar, né? Ainda mais um cachorro, né? É mais difícil ainda. É isso aí. Muito obrigado, Simone. Isso é curiosidade sobre diabetes, né? Eu acho fantástico, adoro ver que assim a gente fala muito sobre alimentação e a alimentação não é só exclusiva nossa, né? A gente tem muito a ver na natureza. Isso tem a ver muito com a nossa natureza, né?
Simone, então, o nosso tempo já correu, né? Mas eu queria te agradecer muito por essa oportunidade, por essa disposição num sábado de tarde, para a gente conversar sobre diabetes, que é um tema muito importante. E queria te agradecer mesmo de coração. E queria que, enfim, tu desse os últimos recados, o teu contato, como é que a gente pode te encontrar, né? Tu tens meus contatos por aí, tu pode colocar na descrição do vídeo, de repente, né, para as pessoas que quiserem saber mais sobre isso, saber mais sobre terapia do esquema, como funciona, saber mais da história, né, das diabetes caninas, curiosidades, né, indico a veterinária que trata dela. Mas assim, ó, queria te agradecer muito também por, por me convidar, por acreditar, né, no meu trabalho. Tu é uma das pessoas que mais acredita. E dizer que foi um prazer imenso, apesar das gaguejadas. Gente, me perdoem, tá? É impossível não ficar nervosa nessas lives. Engoli algumas partes, mas tudo bem. O roteiro tá aqui, eu consegui seguir, tá? Isso aí, a Pode gente contar comigo. sempre tem que lembrar, né? Psicólogo, com o perdão da expressão, mas psicólogo também é gente, né, gente? Então, Sim, é gente, fica exatamente. A nervoso, gente tudo. fica nervoso. Isso mesmo. Mas fiquei muito feliz, tá? Um assunto muito importante mesmo, que a gente possa repetir, né? Muitas vezes, muitos anos, falando, trazendo outros convidados, outros temas também, né? Associados, né? Vai ser muito legal. Mais depoimentos, né? Que as pessoas perguntem, que façam perguntas, sim, se tiverem dúvidas. É bem por aí, né? É um serviço de utilidade pública, né? Em tempos de modernidade, né? A Com gente poder certeza, fazer isso aqui e alcançar mais pessoas, o maior número de pessoas possível, né? É o com que importa. certeza. E é o que eu digo, assim, é uma missão que eu abracei, né? Nunca me foi dada, nunca me foi exigida, foi algo que eu abracei, e eu abracei com muito carinho, porque eu acho que tem essa coisa assim, por que não, né? Se é uma coisa que para mim é tão comum, por que não tornar comum para outras pessoas, para as pessoas saberem, né? Informação sempre é a chave também para conhecer, para se prevenir. E então, de novo, agradeço a Simone, agradeço também a Bruna Hidalgo, que está desde o início do projeto fazendo as fotos, fazendo a divulgação comigo, me ajudando aqui na live, né? Então agradeço a Bruna Hidalgo também. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui no final, né, dessa conversa maravilhosa. Lembrando que todos os vídeos estão aqui disponíveis no meu canal no YouTube e em breve estarão disponíveis no Instagram também. E, gente, a gente pede para compartilhar porque isso é informação. Essa conversa é uma conversa que todo mundo precisa ouvir também, gente. Saúde emocional não é só da diabetes, né? É um tema que vai para muitos lugares. Então, muito obrigado mais uma vez a todo mundo que está envolvido. E, Simone, até ano que vem, né? Até uma próxima. Sempre também a casa está aberta. Se precisar, quiser fazer uma conversa, a gente está sempre aberto, tá bem? Ok. Beijo. Um Beijo, beijo. Bruna. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau.